Muito bem, meus caros, olha só, concurso de tribunal é concurso de tribunal, né? E o concurso nacional unificado também tem essa pegada. Eles perguntam geral, né? Bom, o tema sobre desapropriações, meus caros, ele estava relativamente esquecido. Fazia tempo que quando perguntava alguma coisa era sempre um detalhezinho bem simples, bem fácil da gente compreender e acertar. Mas aí tivemos uma nova lei, 14.620 em 2023, e essa lei, meus amigos, que está regendo, na verdade, o projeto Minha Casa Minha Vida, do governo federal, ele acabou por alterar institutos relativos às desapropriações, e com isso, o tema está voltando à moda. Então, bora trabalhar esse negócio? Vamos ver como é que funciona? Para isso, então, meus amigos, nós temos o nosso texto de apoio. Vocês já devem ter baixado o texto pré-aula. Abram ele agora junto comigo e vamos começar a gravar o texto. Quer dizer, vamos começar a preencher o nosso material e ficar com ele super supimpa para a gente fazer a prova. Professor, super supimpa deve ter sido uma gíria que o seu avô falou para sua avó. Deve ter sido por aí. Vamos lá, gente, bora trabalhar, olha lá. Então, estamos aqui. Desapropriações, né? Muito bem, meus caros. Em primeiro lugar, vamos começar a entender essa história da desapropriação. Seguinte, nós temos no plano da Constituição Federal duas previsões muito importantes, ambas no artigo 5º. Uma delas está no inciso 22 e outra no inciso 23. A do inciso 22, meus amigos, fala sobre o direito de propriedade privada, que no Brasil é reconhecido, é protegido, tudo bonitinho, né? Propriedade privada é sua, nela você faz o que você quiser, do jeito que você quiser e tudo bem. Joia. Agora, o seu direito de propriedade privada, gente, assim como todo e qualquer direito individual, ele não é absoluto. E por não ser absoluto, é que a gente vai ter, então, um elemento condicionante no próprio plano da Constituição, que é o artigo 5º, porém, inciso 23, que vem falar da função social. Função social da propriedade privada. Então, senhores, quer dizer que nós temos, no plano da Constituição, dois elementos aparentemente antagônicos. Dois elementos aparentemente em conflito. O primeiro diz que todo mundo tem direito de ter propriedade privada e nela fazer somente o que quer, do jeito que quiser. Ninguém pode se meter, nem mesmo o Estado, porque é um direito individual, desde que você não promova uso ilícito ou contrário à moral e bons costumes e tudo mais. Joia. Mas, de outro lado, a Constituição está te falando o seguinte: olha, na sua propriedade você pode fazer o que você quiser, desde que você faça o que eu estou mandando. Ou, em outras palavras, você faz o que você quiser, desde que você cumpra a função social. Por conta disso, senhores, a Constituição Federal confere para o Estado, através da administração de direito público, um poder. E esse poder, senhores, é o poder de decretar que uma determinada propriedade privada, e hoje, modernamente, a gente estende isso também aos direitos reais, hein? Tá?
Então, uma determinada propriedade privada, um bem privado. E tipo, professor, qualquer um, tá? Inclusive os direitos reais poderão ser empregados para fins de utilidade pública. E o que são, senhores, utilidades públicas? Uma utilidade pública é uma melhoria. É uma melhoria para a coletividade, certo? Então, quando aparecer a ideia, a expressão, utilidade pública, pense em coisas úteis, pense em coisas que promovem, melhoram, agregam, acrescentam. Então, aqui estamos falando de elementos, coisas que sejam benéficas, que sejam favoráveis, que ampliem a sensação do bem-estar coletivo, do bem-estar social, que atendam a interesses de certos grupos, que promovam uma melhoria para todo mundo. Então, utilidade pública são as melhorias. Vamos guardar a expressão melhorias, que está ótimo. Então, por exemplo, a administração precisa abrir uma nova rodovia para atender milhares de pessoas. A administração precisa construir uma nova barragem. A administração precisa, entendeu? Então, são desapropriações voltadas para uma utilidade que vai ser em benefício de todos. Então, isso é uma utilidade pública, beleza? Mas não só de utilidade pública vivem as desapropriações. Elas também podem ser por necessidade pública. E aí, no caso da necessidade pública, estaremos falando de perigos reais ou perigos reais ou possíveis de danos à coletividade em geral ou ao Estado. Então, aqui, por exemplo, estaremos nos referindo, gente, uma necessidade pública seria quando a administração precisa desapropriar um terreno de um sujeito para ali construir uma barragem próxima de um rio, porque esse rio tem transbordado com o aquecimento global e inundado a cidade e tudo mais. Então, agora, deixa de ser uma mera utilidade e passa a ser uma necessidade, beleza? Agora, gente, quando a gente fala de utilidade ou necessidade pública, o importante é que você saiba que esses dois eles possuem os mesmos tratamentos legais para... Ixi, Maria. Eles possuem os mesmos tratamentos legais para... Achei o erro. Os mesmos tratamentos legais para serem cumpridas ou executadas. Então, a gente não vai ter diferenças aqui, tá bom? Agora, se for por interesse social, aí sim nós vamos ter diferença. Se falarmos de interesse social, aí é diferente, porque o interesse social, meus amigos, é o interesse de um determinado grupo ou perfil de pessoas específicas. Como, por exemplo, gente, se eu falar para você o seguinte: o camarada, ele é filho de agricultor, que é neto de agricultor, que é bisneto de agricultor e tudo mais. Porém, com a realidade dos preços imobiliários e a pressão imobiliária, acontece que esse camarada não tem mais condição
de subsistir e garantir a subsistência de sua família através da exploração da terra. Então ele é um colono agrícola e ele tem o interesse em conseguir ter como sua uma gleba na qual ele possa plantar, criar, fazer e acontecer, sustentando a si próprio e também sua família. Então aí estamos falando de um determinado grupo de pessoas que são os colonos agrícolas. Outro grupo de pessoas, meus amigos, todos os munícipes, todos os moradores de um município que cumpram de maneira correta e fiel o chamado plano diretor. Por que isso? Porque alguns outros munícipes que não estejam cumprindo o plano diretor estão abusando do direito de propriedade e prejudicando todo o município. Então, os munícipes de bem são esse grupo de pessoas identificáveis para essa hipótese. Legal? Então, nós podemos ter desapropriações, senhores, segundo a Constituição, fundadas em 3 principais argumentos. Utilidade pública, que são melhorias. Necessidade pública, que são perigos, riscos de dano, situações graves, coisas assim, E também interesse social. Legal? Então, meus amigos, nessas hipóteses, B. Interesses sociais, necessidades públicas ou utilidades públicas. Então, em todas essas hipóteses, a Constituição autoriza o Estado a ele poderá tomar para si o bem privado mediante prévia e justa indenização. Ok? Então, mediante esses fundamentos, a Constituição autoriza o ente público estatal a tomar para si aquela propriedade que seria do particular. E aí aquele ente público vai tomar essa propriedade, mas vai entregar para esse particular que está perdendo sua propriedade, seu bem, a prévia e justa indenização. Belezura? Então, com isso, o que a gente percebe? A gente percebe que a desapropriação é uma forma de aquisição de propriedade pelo Estado. Então, quando o Estado estiver precisando adquirir uma propriedade, ele pode utilizar a desapropriação, certo? Mas, professor, por que não faz compra e venda? Por que não faz licitação, não sei o quê? Porque nem sempre dá certo, Nem sempre esse é o caminho. Então, o que a administração faz é desapropriar e pronto, porque ela tem esse poder. Legal? Agora, quando a gente fala, então, que é uma forma do Estado adquirir propriedades, tem que entender que é uma forma originária de aquisição da propriedade. Professor, o que é forma originária de aquisição de propriedade? Veja, eu vou te dar até outro exemplo, tá? Outro exemplo não, quer dizer, outro caso em que seja forma originária, que é a usucapião. Então, a usucapião e a desapropriação são chamadas de formas originárias de aquisição de propriedade. Quando a gente fala que é uma forma originária, o que nós estamos dizendo é o seguinte:
tudo que pudesse recair em termos de obrigações, pendências, cobranças, empréstimos, tudo que pudesse recair sobre aquele bem vai deixar de existir e o Estado vai adquirir como se fosse a primeira aquisição, como se fosse uma aquisição originária. Então vamos imaginar, gente, que eu tenha aqui na minha cidade um terreno. E aí eu dei esse terreno em garantia para pegar empréstimo. Aí veio a prefeitura cobrando IPTU, eu dei esse bem em penhora, né? Aí eu também dei esse terreno em penhor para reverter em dinheiro, né? Eu baguncei o terreno todo. Aí vem o município e fala, não, eu vou pegar para mim, eu preciso do seu terreno, Baldatti, para fazer aqui, sei lá, um piscinão e acabar com as inundações na nossa cidade. Aí a hora que o município pega para ele esse terreno mediante desapropriação, tudo aquilo que eu havia instituído sobre o meu terreno deixa de existir. Então o banco que aceitou aquele terreno em penhor dançou, bal, ficou sem o terreno. Aquele processo judicial cobrando uma dívida que tinha penhorado o meu terreno, bal, já era, perdeu a penhora, né? O outro banco em que eu dei o terreno como garantia para um empréstimo também perdeu. Puxa, professor, então você está dando um calote geral na galera. Bom, mas não estou. Você não acabou de escrever que toda desapropriação deve ser obrigatoriamente indenizada de maneira prévia e justa? Pois é. Então, na hora que o Estado decidir levar adiante a desapropriação e estabelecer o valor da indenização, antes mesmo de eu poder ir lá e receber o meu dinheiro, o Estado vai convocar todos os meus credores para que eles apresentem os títulos deles, dizendo que eles são meus credores a partir daquele bem. E aí, então, o valor da indenização que o Estado vai me pagar vai, em primeiro, pagar essa galera. Se sobrar alguma coisa depois, aí eu recebo. Então, isso se chama forma originária de aquisição de uma propriedade. Quando aquele que é o adquirente adquirir o bem, sem que sobre o bem pese qualquer forma de ônus, gravação, garantia, penhor, penhora, não interessa. Some tudo. E o adquirente adquire de forma limpa, de forma originária. Joia? Agora, além disso, meus amigos, temos que saber mais um detalhe, que é o seguinte: segundo a Constituição e segundo a lei que regula a desapropriação, né? Todos os bens são desapropriáveis, gente. Todos os bens podem ser objeto de desapropriação, salvo o quê, gente? Salvo, em primeiro lugar, dinheiro, né? Porque senão vai vir a conversa de maluco. Eu não acabei de falar para você que toda desapropriação é sempre e obrigatoriamente indenizada? Então, olha que conversa de maluco. O Estado vem e fala, olá, eu vou desapropriar R$500 seus, tá bom? Toma, R$500 de indenização. Então virou conversa de maluco. Por isso que desapropriar dinheiro em espécie não pode. Ah, professor, mas o Brasil está para entrar em guerra e, na verdade, ele precisa de ouro para fazer compra de armamentos, porque ninguém está vendendo dólar, ninguém está aceitando, né, o real. Então, ouro já é passível de desapropriação se existir, né, uma circunstância maluca como essa, apesar da maioria, né, da doutrina clássica dizer que não é possível. Só que recentemente, em um debate numa das jornadas de direito público, ficou estabelecido que
mesmo esses elementos representativos de valores podem vir a ser desapropriados se ficar comprovada a existência desse relevante interesse público exigido pela Constituição. Então, dinheiro não pode, bens ligados. Bens ligados a direitos personalíssimos, né? Então é um álbum de casamento dos seus avós, dos seus bisavós, aquelas coisas familiares, né? Então esse tipo de coisa não é possível de ser desapropriado. Legal? Então aqui estamos falando da possibilidade que o Estado tem de pegar qualquer coisa pertencente a qualquer particular ou ente público e reverter para si. Como assim, ente público, professor? Sim. Existe a desapropriação até mesmo de bens públicos, tá? Até mesmo bens públicos Até mesmo os bens públicos, meus amigos, podem ser desapropriados, ok? Só que aí tem um plus, né? Tem um elemento a mais. A regra geral é que o ente maior pode desapropriar bens do ente menor. Então, a União pode desapropriar bens dos estados e dos municípios, os estados podem desapropriar bens dos municípios, e em qualquer uma dessas hipóteses é obrigatório que haja prévia autorização legislativa expressa, senão não pode ocorrer desapropriação de bem público ocasionada por outro ente público. Beleza? Maravilha. Opa! Pronto. Dando sequência, meus caros. Então, a desapropriação tem sempre essa característica, ok? Como regra, cabe ao chefe do executivo decretar, ok? Ainda que outro venha a executar. Então, cabe ao chefe do executivo decretar, ele faz isso, portanto, mediante um decreto, e esse decreto é sempre e obrigatoriamente motivado. Legal? O judiciário não pode... O judiciário não pode analisar se existe ou não utilidade pública ou necessidade pública. Tá? Isso é expresso em lei, Poder Judiciário não pode analisar se tem ou se não tem. Ele não pode. Perfeito? Agora, paralelo a isso, nós temos que saber o seguinte: na nova regra, o legislativo pode determinar uma desapropriação cabendo ao Poder Executivo executá-la. Legal? E fora isso, senhores, entes privados que estejam investidos em atribuições públicas podem também, desde que expressamente autorizado, meus amigos, expressamente autorizado por lei e pelo edital ou contrato que está constituindo esse particular,
no cumprimento dessa atribuição pública. Então, aí você pode colocar, por exemplo, você pode colocar aí concessionárias de serviços públicos, as entidades de parcerias público-privadas, os delegatários, certo? Aqueles que deverão executar, anota esse aí, tá? Que esse é de 2022, essa mudança, então anota essa, tá? Aqueles que deverão executar, meus amigos, serviços de engenharia ou por empreitada integral, ou por preço global, ou por contratação integrada, tá? Então, certos particulares também têm o poder de determinar uma desapropriação que deverá ocorrer. Joia? Agora, meus amigos, vocês estão vendo que a desapropriação significa que o ente estatal vai tomar para si, vai transformar em propriedade pública algo que era um bem privado. Agora, nós temos que observar também, senhores, que nós temos expropriações punitivas que não podem ser confundidas com desapropriações, hein? Não podemos confundir uma coisa com a outra. Veja bem, presta atenção. Desapropriação presume, né, que ele traz como presunção a regularidade, digamos assim, das condições, porém o Estado tem uma necessidade, ele precisa para uma utilidade, um interesse social, alguma coisa assim. Quando alguém emprega um bem privado com o objetivo de cometer crimes, aí é diferente. Porque a legislação diz o seguinte: todo mundo que empregar bens privados para cometer crimes, ou que venha a obter bens a partir de crimes cometidos, não pode mais ter essa coisa, e esse bem não é do interesse nem do Estado, nem da coletividade, nem nada. A gente só quer punir aquele criminoso. Então, quando esse criminoso vier a ser condenado efetivamente, aqueles bens ou que ele empregou para cometer o crime, né, uma arma de um crime, um avião para tráfico, né, um carro para tráfico, né, um carro para cometer um atropelamento coletivo, né? Então, ou a arma, ou os frutos disso, né, uma fazenda que o cara comprou depois de ter sequestrado um empresário, coisa assim. Então, esses bens são retirados do criminoso sem qualquer indenização, como fins com finalidade de punição. Então, nesse caso, a gente vai falar de expropriação punitiva, porque ela não é indenizável, tá? Então, as expropriações punitivas representam perda de bens e dinheiro como consequência de uma prévia condenação criminal. Então, aí você pode colocar os bens que são empregados para cometer narcotráfico, armas de crimes, propriedade rural, na qual foi flagrada com trabalho escravo, ou trabalho em condição análoga de escravo, na verdade, né, melhor falando, e aí vai. Então, não confunda expropriações punitivas, porque essas daqui são sem indenização, e elas decorrem de um efeito secundário, de uma consequência a uma prévia condenação criminal. Legal? Professor, o fundamento, esse aqui eu vou tirar, que eu acabei falando lá em cima o fundamento constitucional, né? Já coloquei. Então já temos o fundamento constitucional. E vamos pensar agora aqui, ó, poderes.
Quando a gente fala de uma desapropriação e não de uma expropriação punitiva, tá? Uma desapropriação, então estamos falando daquela forma extraordinária que o Estado tem de agir através do seu regime jurídico administrativo, inclusive podendo empregar o seu poder de polícia. Captou? Então vem comigo e colocar isso no papel. Então, quando a gente fala dos poderes, quer dizer que o Estado irá empregar seu... Opa! Saiu O ao invés de P. Irá empregar seu regime administrativo de... regime administrativo de prerrogativas e sujeições, podendo utilizar nesses casos seu poder de polícia. Então, se estamos falando que vai ser regime administrativo de prerrogativas e sujeições, permitindo o uso até mesmo do poder de polícia, quer dizer, então, que as desapropriações, senhores, são, em regra, autoexecutáveis, ou seja, gente, quer dizer que elas ocorrem administrativamente, de maneira direta, e não dependem, como regra, tá, gente, do uso do poder judiciário, da intermediação pelo poder judiciário. Como regra, não. Como regra, não precisa. Tá? Ela é autoexecutável. São de uma forma geral, né? São impositivas ou extroversas. O que quer dizer isso, senhores? Coloque aí que a administração pública não depende da concordância e, na verdade, nem mesmo da participação do particular, proprietário do bem, para poder desapropriá-lo. Ok? Também, senhores, temos que saber que ela é, como regra, discricionária e, portanto, a administração decreta, mediante os critérios de análise privativos do administrador, de oportunidade e de conveniência, e, se ele achar que é o caso, ele também pode revogar, ok? E, por fim, temos que saber que ela é coercitiva, no sentido de que não admite nem recusa pelo particular e nem resistência, não adianta. Uma vez que o Estado diga, vou te desapropriar, você já está praticamente desapropriado, tá? Não tem o que fazer. Senhores, o que nós temos agora como desapropriação indireta? Veja, até agora estávamos falando da forma correta que o Estado tem de tomar para si certos bens privados. Então, quando a gente fala da desapropriação, nós temos desapropriação por utilidade pública, quando o Estado precisar promover uma melhoria. Desapropriação por interesse social, quando existir um interesse reconhecido por lei de uma determinada categoria ou grupo de pessoas, ou ainda uma necessidade pública, que é aquele perigo, aquele dano preemente e tal, que o Estado precisa abafar, precisa dar um jeito de conter. Então, em todos esses casos, já está ficando bem claro que vai vir o chefe do executivo ou aquelas outras pessoas que nós acabamos de ver, que vão ter o poder de decretar. Então vai ser decretado, aí o proprietário do bem é notificado, aí o proprietário do bem já vai saber que aquele bem está em processo de desapropriação, tal, e tudo bem, e ele sabe que ele vai ser indenizado. Porém, às vezes, gente, às vezes, o Estado acaba expandindo a sua atuação pública e ele acaba ocupando, utilizando ou tornando inutilizável
bens dos particulares. Nesses casos, meus amigos, nós vamos ter que fazer uma análise. Esse bem privado está ou não está afetado para um uso público? Está? Então, se o bem privado foi afetado para alguma finalidade pública, algum uso público, dançou. O particular, o proprietário, não pode reaver o bem. Não se admite retomada de bens privados afetados a interesses públicos ou coletivos. Não se admite. Agora, o que o particular vai fazer se ele não foi nem notificado, se o Estado não fez prévia e justa indenização, nem nada disso? Esse particular vai ter que entrar com uma ação indenizatória. E essa ação indenizatória é uma ação indenizatória na qual ele vai falar para o juiz: Excelência, o Estado tomou de mim indevidamente e sem a decretação correta, nem a indenização, um bem privado meu. Então agora eu quero que Vossa Excelência reconheça que esse bem é do Estado e eu quero que ele seja condenado a me indenizar. Então, na verdade, a gente está invertendo os papéis. Quando alguém alegar que sofreu uma desapropriação indireta, ele vai estar dizendo o seguinte: eu tenho bem privado, meu bem privado de maneira implícita, de maneira indireta, acabou sendo afetado para um determinado interesse público. E bens afetados a interesses públicos não voltam mais para o particular. Então o Estado, de maneira espertinha, tomou de mim a minha fazenda sem fazer prévia e justa indenização. Então agora, juiz, eu estou vindo aqui para pedir para que Vossa Excelência condene o Estado a pegar a minha propriedade de maneira oficial e reconhecida em cartório e me indenizar. Então isso é uma medida, uma ação de desapropriação indireta. Captou? Então vamos lá, desapropriação indireta significa que o Estado ou a administração, elas impõem ou expandem seus serviços e usos públicos sobre bens de particulares sem decretação nem prévia e justa indenização, sem nada disso. Quando acontece uma coisa dessas, nós vamos ter que analisar. E a sua resposta vai ser a seguinte: se o ente público tomou posse física do bem privado ou se o afetou a um interesse público, este bem privado não volta mais para as mãos do particular. A regra é que não volte, beleza? E aí vai caber a esse particular fazer o pedido de desapropriação indireta, que é o nome que se dá a essa ação indenizatória quando acontecerem estes problemas, né, nesses casos, nessas circunstâncias que nós estamos comentando. Aí, meus caros, tem que saber que existe um prazo para o particular reclamar uma coisa dessas. O prazo é de 10 anos para um particular reclamar que ele tem o direito de retomar, aliás, retomar não, né? Ele tem o direito de ser indenizado porque o Estado tomou dele um bem privado. Então o STJ fixou esse prazo, tá? E você tem que saber que
ainda temos uma previsão maluca de 15 anos, existe uma outra banda da doutrina que fala de 20 anos, tem ainda aqueles que falam que é de 5 anos. Então, no meio dessa confusão geral, a única solução que podemos adotar para nos sentirmos seguros na hora da prova é adotar um prazo sobre o qual a gente tenha argumentos para apresentar um recurso, se não for o prazo reconhecido como resposta oficial do concurso. E o prazo oficializado, digamos assim, é da decisão do STJ, então nós vamos ficar com o prazo de 10 anos e pronto! Muito bem, meus amigos. O que se entende por direito de acrescer, também chamado de direito de extensão. Seguinte, meus amigos, presta atenção aqui, olha lá. Aí, então, a administração fala o seguinte, eu vou pegar o seu terreno, beleza? Você vai fazer o quê? Você pode desapropriar, decidir o que vai desapropriar e pronto, não posso fazer nada, certo? O seu terreno é desse tamanho aqui, ó, pronto. A administração vem e usa do seu terreno 92%. Ela fala assim, só vou desapropriar 92% do seu terreno, tá? Vou deixar 8% dele para você. Aí só, mas peraí, que 8%? Uma área quadrada? Falo, não, é um corredor de meio metro de largura por 16 metros de comprimento. É teu isso aí, tá? Seja feliz. Aí você falou, administração, você bebeu? O que eu vou fazer com uma tira de meio metro de largura e 16 metros de comprimento? Não vou fazer nada com isso aqui. Nada. Então você, senhora administração, está tomando de mim o meu terreno, colocando uma condição na qual a área que você não quer é comprovadamente inservível. Então você, administração, deve ser obrigada a desapropriar essa área também. Então esse é o chamado direito de acrescer ou também direito de extensão. Joia? Então coloca aí. Quando a desapropriação for parcial e... Ixi, deu tudo errado aqui. Olha lá. Quando a Pronto. Desapropriação for parcial e a parte remanescente for comprovadamente inservível, o Estado poderá ser obrigado a o Estado pode ser condenado, né, obrigado, né, pela justiça a desapropriar essa gleba, esse remanescente também. Joia? E o que seria uma retrocessão? Aqui, meus amigos, veja, vocês não estão prestando concurso para procurador, para promotor e para juiz. Se fosse para um cargo desses, você ia ter que saber nos mínimos detalhes, retrocessão, prazos, efeitos recursais, custas, né, quem que paga honorários para quem. Putz, isso aqui é, né, haja paciência. E tem que estudar tudo isso aí, para ver se de repente cai uma no concurso do MP, uma no concurso... É fogo, né, gente? Concurso é fogo. Agora, para vocês não. Para vocês, técnicos, analistas, agentes, né, auditores, né, e tudo mais, nestes outros cargos, basta saber os nomes, basta saber os conceitos. Vamos lá, então? Então, quando eu falo para vocês de retrocessão, você tem que saber antes disso uma outra coisa, que é a seguinte, ó. Quando o Estado desapropria, mas comete desvio de finalidade ou
ou não faz uso do bem desapropriado, ocorrerá predestinação. Então, o que se entende por predestinação? Predestinação, senhores, é o desvio de finalidade, é o uso indevido ou até mesmo a falta de finalidade que se deu a um bem que era de um particular e que foi desapropriado. Então, o Estado acabou fazendo ou coisa errada ou sacanagem, alguma coisa assim. Então, nesse caso, desde que o bem privado não esteja afetado, o antigo proprietário poderá pedir o bem de volta por ação de retrocessão. Então, retrocessão é o nome que se dá a essa ação especial que o particular tem para pedir de volta, mas você deixou claro para você mesmo. Só cabe ação de retrocessão desde que tenha ocorrido predestinação e o bem não esteja afetado a algum interesse público, tá? Porque se estiver, aí não cabe retrocessão, cabe apenas o pedido indenizatório, como a gente já estudou. Beleza? Então, meus amigos, esta é a situação chamada de retrocessão decorrente de uma predestinação. Joia? E nós temos aqui, senhores, aquilo que se chama de formas, né, de desapropriações. E são basicamente três, meus amigos. A ordinária, quem pode, gente? Vamos lá? A ordinária, quem pode, peraí que ficou ruim nesse. Vou fazer o seguinte, quer ver? Eu já sei o que eu vou fazer. Pam, pam, pam. Vou empurrar isso aqui para cá. Isto aqui também. Então, vamos colocar assim. Eita! Pessoal, você não fez curso de informática? Não, não fiz não. Pessoal, a minha pergunta foi retórica, porque está na cara que você não fez. Então, tudo bem. Olha lá, vamos fazer assim. Pam, e pam. Pronto, deixa assim, vai. Quem pode fazer, por exemplo, a desapropriação urbana, ordinária, quer dizer, a União, Estados, Distrito Federal e municípios. Ah, que legal. Agora, e aquela que chama de desapropriação para a reforma agrária? Somente a União pode fazer, só. Então, só a União faz reforma agrária. E a sanção por política urbana? Só municípios. Então, somente municípios podem fazer. Essa aqui é a chamada desapropriação, sanção por reforma agrária. Joia? Vamos lá. Indenização, meus caros. Indenização. Indenização. Vamos ver? O que é a indenização aqui, gente? Olha só. Quando a gente fala da ordinária, que é a comum, né? Ela é indenizada em dinheiro. Quando a gente fala da reforma agrária, ela é indenizada em, eu vou colocar por sigla, você põe por extenso, tá? Títulos da dívida agrária, TDA, títulos da dívida agrária. E se for a sanção, títulos da dívida pública, TDP, títulos da dívida pública, ok? Então, não, aqui é o computador corrigindo, TDA, títulos da dívida agrária ou títulos da dívida pública. Legal? Aí, meus caros, além de saber quem pode, além de saber a regra de indenização, você tem que saber também agora o fundamento.
qual é o fundamento. Olha lá. Quando a gente fala da comum, da ordinária, os fundamentos são necessidade pública e utilidade pública. Joia. Quando a gente fala de reforma agrária, é interesse social, da mesma forma que a sanção. Belezura? Ixi, isso aqui ficou tão no cantinho, né, que a gente tem que ficar improvisando. Mas você entendeu que é interesse social também. Legal? E por fim, senhores, existe um prazo que o Estado tem que observar entre decretar a desapropriação e efetivamente realizá-la. O prazo que ele tem quando for necessidade ou utilidade pública é um prazo de 5 anos. Quando for interesse social, cai para apenas 2 anos. E quando falarmos desse aqui, né, dos municípios, aqui nós não temos o prazo porque ela é uma medida punitiva, é uma medida de punição do sujeito. Belezura? Vamos ver se está ficando claro esse negócio? Então você viu comigo que desapropriação é uma forma originária do Estado adquirir propriedades e você entendeu o que é forma originária. O fundamento constitucional é a função social da propriedade. Você viu que toda e qualquer desapropriação tem indenização prévia, justa e em dinheiro, na verdade, prévia e justa, né, perdão, e todos os bens, em tese, são desapropriáveis, exceto, claro, né, dinheiro, que senão fica conversa de maluco, e bens de natureza personalíssima, ligados a direitos indisponíveis personalíssimos. Joia? É possível até mesmo a desapropriação de bens públicos, só que existe uma regra constitucional que diz que só o ente maior desapropria bens do ente menor, e você sabe que bens afetados também não podem ser retomados por particulares e também não podem ser desapropriados. Então, se o município tem um bem público municipal que está afetado e o Estado vem querer falar que ele precisa, ele não pode. Bens afetados pelos entes menores não admitem a desapropriação pelos entes maiores. Belezura? Como regra, existe um ato de decretação e depois a fase de execução. No momento da decretação, senhores, a regra é que caiba ao chefe do executivo, com algumas pouquíssimas exceções que nós apontamos aqui. Beleza? Nós anotamos também para você não confundir desapropriação com expropriação punitiva. Colocamos quais são os poderes que o Estado terá, a forma, então, que ele vai fazer isso, a ideia da desapropriação indireta, o direito de acrescer ou de extensão, o que é uma retrocessão decorrente de uma predestinação, e as 3 formas clássicas, ordinária, reforma agrária e sanção. Você viu quem faz, qual é a regra de indenização, qual é o fundamento e qual é o prazo que o ente público tem para cumprir sua desapropriação entre decretar e efetivamente executar. Legal? Com isso, então, meus caros, a gente mata esse tema sobre desapropriações nessa forma que cai nas provas próprias de tribunais e que também vai ser cobrado no concurso nacional unificado. A aula de hoje também serve para carreiras policiais, todas elas cobram também desapropriações, você também pode usar lá. E todos os demais concursos que pedirem direito administrativo de forma genérica ou geral, porque é comum aparecer, ainda mais agora que tivemos modificação da metade para o fim do ano de 2023, então são algumas novidades que surgiram aí, tá bom? Então espero que tenha sido bom para todos,
Espero que tenha agradado e que seja bastante útil na sua preparação, gente. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau.